Olá, galerinha do de Castilho, tudo bom com vocês? Pois é, estamos aqui nós para mais uma aula de matemática, certo? Hoje a gente vai aprender um conteúdo novo que vai dar início ao nosso segundo bimestre, certo? Tranquilinho? Gente, a gente vai começar agora um estudo mais de geometria, né? Mas, gente, a separação da nossa é matemática 1 e matemática 2, tá? Mas enfim, era só para reforçar essa ideia agora. A gente vai ver ângulos. Aí eu trouxe para vocês aqui a definição de ângulos, que é um ângulo é uma figura formada por duas semi-retas de mesma origem. Professor, eu não entendi muito bem essa definição, não consegui visualizar. A gente viu lá no sexto ano, né? Não comigo, eu acho, né? Com seus antigos professores, como é uma semi-reta. Deixa eu botar aqui, a semi-reta é algo assim. Ela tem uma origem em um determinado segmento. Tipo, do ponto A até o ponto B. Né? Certo? Mesmo só para vocês lembrarem. A origem, né? E o outro ponto. Tranquilo. Aí aqui eu tenho, ó, a semi-reta, uma semi-reta e outra semi-reta. Elas estão partindo da mesma origem, certo? Então, quem é o meu ângulo nessa figura aqui? O ponto R, certo? Para eu simplificar o ângulo, a gente coloca R maiúsculo, certo? R maiúsculo, dizendo que é nesse ponto, e coloca um chapeuzinho em cima do R. Tranquilo? Show! Vou escrever melhor que eu fiz. R. Melhorou? R. E os nossos lados, quem são? Ora, nossos segmentos. RP. Jogador de LOL sabe o que é, né? Gente, para representar os lados, a gente coloca um traço em cima, viu? Assim. E o outro lado quem é? RM. Da mesma forma, a gente coloca um tracinho em cima para representar. E o nosso vértice? Lembram lá do nosso estudozinho de geometria? No ano passado ainda, o vértice é o encontro de duas semi-retas. Onde é o encontro? No próprio ponto R. Então, se o vértice é o R, só que sem o chapéu. Porque com o chapéu, aqui está representando um ângulo. O ângulo está no ponto R. Sem o R, só quer dizer o ponto R. E no caso, o ponto R aqui vai ser o vértice. Tranquilo? Para a gente reforçar bem essa ideia, certo? De ângulo, identificar o ângulo, o lado e o vértice, vamos lá para mais um exemplo. Aqui eu tenho duas semi-retas, partindo do mesmo ponto. No caso, esse mesmo ponto seria a origem delas. Quem é esse ponto? O O. Pela definição, a gente sabe que o ângulo vai estar nessa origem, nesse ponto de origem. No caso, o O. Aí o detalhe é que, como é o ângulo, eu coloco um chapeuzinho. Pronto. Show de bola. Os lados, mesma coisa, ó. Ó, H. E bota o tracinho em cima para representar. E o outro lado é o OE. E o traço para representar. E o vértice daquele mesmo pensamento é o encontro de duas semi-retas. No caso, o encontro seria a origem. No caso, ó, sem o chapéu, porque a gente não está querendo definir em que ponto está o ângulo. Joinha, tranquilo? Gente, se vocês não tiverem entendido essa parte, vocês veem o vídeo de novo. E caso ainda vocês não consigam entender, vocês podem estar tirando dúvida comigo, certo? Lembrando, sempre naquele esqueminha de horário, das 7 até as 5 da tarde, tá bom? E detalhe, prometo tentar responder o mais rápido possível, mas nem sempre dá. Às vezes eu posso estar um pouco ocupado, resolvendo alguma coisa ou até mesmo dando aula, tranquilo? Para outra turma. Joinha? Aí, gente, eu queria dar para vocês agora os tipos de ângulos que a gente mais
vai trabalhar nesse nosso capítulo. Gente, aí eu separei aqui, certo? Bem direitinho, 5 tipos de ângulos. Ora, vou dar a citação do meu pincel. Eu tenho esse pincel e eu ligo esse outro pincel no mesmo ponto, certo? Notem que eles fazem uma linha reta, certo? As duas semi-retas, ó. A partir de quando que essa é uma semi-reta azul e essa outra semi-reta é a preta. Pronto, se encontraram aqui na origem. Aí, o que elas formaram foram uma linha reta. Sempre quando a gente tiver uma linha reta assim, e um encontro de duas semi-retas, a gente vai chamar isso de ângulo raso. O ângulo raso, certo? Ele quer dizer que esse ângulo aqui, P, ou o ângulo O, assim, ó, faz um ângulo de 180 graus. Logo, definimos aqui, né? Ângulo raso. Ângulo raso, 180 graus. Joinha. Certo? Ó, e só um detalhe, gente. Nem todos os ângulos aqui a gente vai... todos eles vão ter sim um nome representando eles, mas a medida, a questão tem que dar. Somente nesses 3 ângulos aqui que a gente vai saber, já vai ter que memorizar. É um ângulo raso, 180, sempre. Um ângulo reto ou perpendicular, que faz um ângulo perpendicular, é 90. E esse ângulo aqui que vai ser nulo, no caso zero. Mas enfim, já que a gente chega lá, vamos lá. Pronto. Visto isso, um ângulo raso, 180. Vamos agora para o próximo. As minhas duas semi-retas estavam assim, formando uma linha reta. A partir do momento que elas formarem esse tipo de ângulo aqui, vocês podem notar, certo? Deixa eu segurar aqui, pronto. Notar que elas estão tem uma em linha reta na vertical e outra em linha reta na horizontal, certo? Sempre que elas fizerem esse tipo de coisa e elas fizerem um ângulo de 90 graus, e sempre, tá galera? Sempre a gente representa um ângulo de 90 graus por um quadradinho e um pontinho nele, sempre. Então, sempre que tiver uma figura assim, duas semi-retas e aqui entre elas tiver um quadradinho com um ponto, é porque está representando um ângulo de 90 graus. E sempre que duas retas partirem da mesma origem, formando no vértice um ângulo de 90 graus, sempre vai ser um ângulo reto. Então, se essa é a nossa segunda figura, é um ângulo reto. Que equivale a quanto? 90 graus. Tranquilo? Detalhe, gente, ó. Isso parece ser bem simples, bem besteira, mas tem muita questão, até na nossa atividade, mais lá na frente, tá? Não se preocupe com isso agora, que a gente está começando agora o segundo bimestre. Nossa provinha vai cair questões parecidas com isso, para vocês definirem que tipo de ângulo a figura está formando em cada ponto, em cada lado e etc. Tranquilo? Pode ser besteirinha, mas é super essencial para o aprendizado de vocês. Mas vamos lá, continuando. Pronto, gente, aqui é como se eu tivesse o seguinte. Eu não é um ângulo raso, primeiramente, certo? Vamos supor que eu tenho meu pincel aqui, aí eu tenho outro pincel assim, certo? Um em cima do outro. Imagina, pronto, um ponteiro de um relógio. Ó. Imagina um ponteiro do relógio assim. Pronto. À medida que ele for girando, né, vai chegar um momento que o ponteiro menor, o ponteiro maior passa por cima, não estou lembrando esse detalhe, mas enfim, vai chegar um momento que os dois ponteiros, o maior e o menor, vão ficar no mesmo ponto, né? Tipo assim, vão ficar no mesmo ponto. Então, essas duas semi-retas estão partindo da mesma origem, só que na mesma direção. Logo, quando isso acontece, o ângulo aqui, certo? Vai ser um ângulo nulo. Nulo. Que equivale a 0 graus. Certo?
Só recapitulando. Imagina um ponteiro no relógio, ele tá assim, aí ele vai girando. Vai girando, girando, girando. Até que os dois ponteiros, o maior e o menor, vão ficar mais ou menos assim. Pronto. Meio-dia, meio-dia. O ponteiro do relógio vai estar assim, né? O maiorzinho e o menor. E eles vão estar partindo da mesma origem e na mesma direção. Logo, eles estão fazendo um ângulo nulo. Joinha? Pronto. Aí restou agora dois tipos de ângulos. E esses dois aqui, gente, para a gente saber quanto é que eles valem, a questão, ou no caso eu, quando for passar a questão para vocês, obrigatoriamente tem que ter o ângulo deles lá. Mas o que a gente tem que saber agora por enquanto é classificar os tipos de ângulo. Pronto. Gente, assim, quando eles formam um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, certo? Quando as duas semi-retas, certo, não fizerem um ângulo de 90 graus e elas forem mais fechadinhas, tá vendo? Ó, tava assim, quando for mais fechadinha, menor do que o ângulo de 90 graus, o ângulo formado aqui no vértice H e no vértice F vai ser um ângulo agudo. Ângulo agudo. Certo? Aí, professor, quanto é que vale esse ângulo agudo? Não sei. No caso, vai depender de cada questão. Exemplo, esse daqui poderia valer 80 graus. Esse outro aqui poderia valer 30 graus. Certo? O importante é, pronto. Vou botar aqui para vocês. O ângulo nulo, o ângulo agudo, ele pode ser de 1 grau até 89 graus. Gente, graus não é de temperatura aqui, tá? É de ângulo. Tranquilo? Esse é o intervalo válido para um ângulo agudo. Vocês entenderam, né? Porque, tipo assim, aqui eu tenho um ângulo de 90. Um ângulo de 90 a gente já considera um ângulo reto. Se for 89 graus, só um pouquinho, já não é um ângulo reto. Logo ele entra na classificação de ângulo agudo. E agora se ele for 0 graus, ele não entra na classificação de ângulo agudo. Por quê? É o ângulo nulo. Joinha? E se eu tiver um ângulo de 90, em vez de fechar, abrir mais, passar de 90, ser 91, ele vai ser o quê? O nosso último caso aqui, que é o ângulo obtuso. Aí agora vamos definir o intervalo do ângulo obtuso para vocês anotarem. Bom, 90 a gente sabe que já pertence ao ângulo reto. Então, se a partir de 91, que eu virar uma coisinha, já é um ângulo obtuso. E ele vai até quanto? De 91 até quanto? Até 179, concorda? Porque quando for 180, ele já não é um ângulo obtuso. Tranquilo? E detalhe, isso é os ângulos internos, tá? Os ângulos externos seria outra paradinha que a gente ouvir para o ângulo obtuso. Show? Então, isso é isso, gente. A nossa aula, certo? Eu não vou esticar muito ela, tá bom? Porque eu creio que é bastante informação, bastante coisinhas para vocês aprenderem. E no mais, eu vou estar postando nossa atividadezinha referente a esse nosso conteúdo de ângulos, tá? Uma coisa bem simples, prática, tá bom? E aguardo vocês para nossa próxima aula de geometria, no caso matemática 2, tranquilo? É isso, pessoal, fiquem em casa, certo? Naquele mesmo esqueminha, tomem cuidado, um forte abraço e tchau, tchau. Aproveitem agora que eu vou sair e vocês tiram um print, tá bom? Para vocês poderem copiar.